Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo para o nosso segundo podcast. Hoje a gente vai falar sobre alguns filmes que foram indicados ao Oscar 2020. Eu não queria estar gravando esse podcast agora, porque eu e a Amanda, a gente conversou muito sobre os filmes, mas a gente não chegou a estruturar um roteiro. Mas o nosso diretor está insistindo muito, porque ele vê a gente conversando sobre o filme. E ele fica empolgado. E ele falou que ia ligar a câmera. Então vamos lá, né? Então vamos lá. A gente foi colocado contra a parede. Um pouco descontentes, porém esperamos que agrade, né? A gente vai comentar sobre os que a gente assistiu, né? No caso, eu assisti o Coringa. Eu assisti o Parasita. Outra coisa, vai ter spoiler, né? Porque a gente vai ter que falar de algumas cenas que estão no final. Então se vocês não assistiram Parasita, Coringa. A gente pode falar de Toy Story também, que não é indicação de melhor filme, mas é indicação de melhor animação. Isso. E eu assisti uma animação, mas eu ainda não sei como colocar na redação, que é Perdi Meu Corpo, tem na Netflix. Uhum. É uma animação francesa. E aí, pra quem gosta de escutar francês, gente, gosta da língua, é muito bom. Ficou muito bem feita, mas eu ainda não consegui pensar em temas. Uhum. Vamos falar aqui o que a gente consegue encaixar de repertório, começando por Coringa, que é um filme extremamente rico. A gente conseguiu levantar algumas pautas sobre ele. Uma das coisas que a gente mais conversou e que eu acho que é o mais óbvio do filme é a ideia da saúde mental, né? Os distúrbios psicológicos e como que isso é tratado socialmente e como que isso é tratado também pelo plano governamental também, né? É muito legal a gente saber, né? Não sei se esses detalhes, assim, mas Gotham é como se fosse uma representação de Nova York, né? E o filme se passa em 1981, se eu não me engano. E aí achei muito interessante, porque Gotham tá vivendo uma recessão econômica e tá vivendo também uma greve dos lixeiros. E Nova York passou por isso em 1980, por um problema de greves de lixeiro também. E aí todo o filme desembola em cima disso, né? Sim. Tanto que aí vai ter o Thomas Wayne tentando se eleger. A gente tem o corte de verbas para a saúde mental, né? Que foi uma coisa que a gente comentou muito. Acho que o mais evidente mesmo é essa ideia da saúde mental mesmo. Com certeza. Quem não sabe, o Arthur Fleck, ele sofre de síndrome pseudobulbar, ou transtorno de expressão involuntária. E uma coisa que eu pensei muito enquanto eu assisti o filme é se a medicina, ela trata o paciente ou ela trata os sintomas. E eu tive essa impressão que o tempo inteiro o Arthur estava tentando se abrir, ele queria a atenção da psicóloga e ela estava lidando com o caso dele com desdém e perguntando se ele estava tomando as medicações e etc. Eu acho que isso é um repertório legal. Quando a gente pensa em redação, né, tem uma frase que ficou muito marcante no filme pra mim, e se eu não me engano ele escreve isso no diário dele, né, naquele caderno que ele carrega, e a frase é: a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. E aí vem muito essa ideia também da ausência de inclusão mesmo, né, de você só se sentir incluído quando você tampa aquilo que a sociedade não gosta, né? Então, por exemplo, igual você estava comentando, a psicóloga, psicanalista, não sei exatamente o que ela é no filme, mas ela faz de tudo para que ele tente se encaixar, né? E acaba não tratando muito bem a doença, mas ficando nessa de como que você vai fazer para conseguir ficar dentro da sociedade, né? Você comentou muito também sobre como parecia que ela não prestava muita atenção no que ele falava, né? Ele chega até a falar isso, que ele fala todas as vezes a mesma coisa e isso não sai, né? Não movimenta. Sim. E ele também, outra coisa que encaixa muito, a gente está sempre falando de bullying, é que ele sofria no trabalho. E você estava falando das situações de bullying fora da escola. Sim, o bullying no mercado de trabalho também existe, né? As pessoas se esquecem um pouco disso, assim como o bullying na família, igual a gente estava falando. E estava comentando o negócio do transtorno dele da risada, e eu estava lendo várias coisas legais sobre isso, assim, né? Porque tudo tem muito símbolo no Coringa, né? As cores, elas são muito simbólicas, a escada é muito simbólica, a gente vai falar sobre isso também, mas é muito interessante como é que, em quase todos os momentos em que ele começa a ter aquela risada, ele geralmente são momentos ruins, não são momentos bons, né? Então vai dar esse choque, dá esse choque entre
a risada, que em teoria é algo feliz com o momento em que ele vive, e é muito, até angustiante como que o rosto dele fica um rosto de sofrimento muito forte. E normalmente ele chega a chorar mesmo. E aí eu tava lendo sobre como que a risada, ela parece ser algo... Primeiro, na verdade, a risada dele muda ao longo do filme, né? E aí, eu percebi isso também. Ela vai tendo mudanças. E aí, assim, no início, ele tenta controlar, ele faz tudo pra segurar. E toda vez que ele ri, ele engasga. Não sei se vocês lembram disso, mas toda vez que ele ri, ele dá uma engasgada. E quando ele começa a se tornar o Coringa, né? De certa forma, né? Assumir a personalidade do Coringa, a risada já fica mais natural. Ela continua surgindo em momentos inoportunos, mas ela fica mais natural e não tem mais esse engasgo. Então é como se ele liberasse, e ela sabe? parece cínica depois, Sim, né? total. Antes ela era oprimida e depois ela se torna realmente cínica. Sim. E o filme vai mostrar justamente isso, que é como é que é? Arthur, né? O Arthur começando a se tornar o Coringa e como que foi essa transformação. E aí um símbolo muito, muito legal que eu gostei no filme é essa ideia da escada, porque aí aparece em todos os momentos em que ele tem sofrimento, que a vida dele não é nada legal, né? Vamos combinar. Então, em todos os momentos que ele tem muito, muito sofrimento, ele aparece subindo a escada. E as cores do filme são cores mais pesadas, assim, mais sombrias. Quando ele decide se tornar o Coringa mesmo, né? Ele desce a escada. E aí é como se ele estivesse descendo na ideia da moral mesmo, né? Então ele desce a escada e aí as cores são mais vivas, ele desce dançando, ele tá rindo, né? Eu achei essa simbologia no filme, assim... Que é a simbologia das escadas também está em Parasita, mas a gente vai chegar lá. Sim. Ainda sobre bullying na sociedade, eu acho muito legal a gente falar sobre... o que aconteceu com um programa de televisão. Que ele é convidado para ir num programa de televisão para ser ridicularizado. E aí a gente entra no bullying da mídia, né? A falta de ética na mídia. Que é um tema também legal de a gente discutir sobre. Até trazendo isso para o Brasil, que eu acho que isso é muito feito aqui, né? Eu tava comentando do Silvio Santos. O Silvio Santos também. Nossa, o Silvio Santos é o pior deles. E aí eu tava lendo... Pode falar isso aqui? Pode xingar a emissora e... A gente põe um pi, Silvio Santos pi. Mas é surreal as coisas que ele faz, o concurso que ele fez com crianças, da criança mais bonita. Sim, tem um vídeo no YouTube, eu tava pesquisando sobre falta de ética na mídia. E aí, meu namorado falou assim comigo, bota aí Silvio Santos, bota uns nomes que a gente sabe que tem falta de ética. Videocacetadas do Faustão, absurdo, as pessoas ficarem rindo da desgraça dos outros. E aí tem uma cena... Absurdo. Tem uma cena horrível, assim, que eu vi no YouTube, eu não conhecia, que é uma moça que vai no Silvio Santos. E aí a proximidade que tem com o Coringa, eu fiquei muito assustada. Porque ela vai no Silvio Santos, e ela vai com a camiseta, e ela fala do tanto que ela queria encontrar com ele. Então tem essa relação, né, de almejar mesmo, de meio que admirar alguém da televisão. E ela tem uma risada engraçada. E aí ele fica zombando a risada dela. Ela até vai em outros programas depois. Pra ser zoada. Sim, total. Isso é bullying, gente. Eu acho horrível. E as pessoas aplaudem e riem junto, né? Eu acho impressionante. Você tava falando também do Caldeirão do Hulk? Que bota as pessoas pra dançar no quadro Lata Velha. E são danças muito horríveis, sim. Pra ela ganhar a reforma do carro dela, ela tem que pagar um mico em rede nacional, ao vivo. Ridículo. Gente, de onde que essas pessoas tiraram esses programas, né? Não, é totalmente surreal. Mas voltando para o Coringa, mais um tema é justiça com as próprias mãos. Total, justiça com as próprias mãos. Também tem um pouco a ideia do suicídio, porque quando ele decide virar o Coringa, na verdade, ele tá decidindo por se matar, né? E aí acontece com ele uma coisa que é muito discutida sobre esse assunto, que é uma pessoa que tá em depressão e quando ela opta ou decide, né, por se matar, ela tem uma melhora súbita. E acontece isso com o Coringa, né? Ele tá ali muito ruim, tá numa situação muito ruim e ele tem a melhora súbita. O que você tinha falado? Esqueci. Eu tinha falado que no final do filme também, gente, avisando do spoiler, o Coringa ele acaba instigando uma legião de inconformados com a política atual do país e acaba que um rapaz, um homem fantasiado de palhaço, ele mata os pais do Bruce, que depois vem a ser o Batman, né? Sim. Nos filmes subsequentes. É muito legal porque então, é um filme baseado em quadrinhos que se distancia muito do quadrinho, né? As coisas de quadrinho, elas são mais bem sutis, assim. Elas são mais pegadas sutis Eu ouvi falar que o Joaquin Phoenix, ele foi convidado várias vezes para fazer filmes da Marvel.
E não quis, não né? quis, ele falou que se ele fizesse um herói ou um anti-herói, ele queria que fosse realmente algo extremamente diferente. Inclusive, ele levou a ideia do filme. Ele levou a ideia de como que ele construiria o Coringa. Então, o Coringa foi construído dentro da visão que o Joaquin Phoenix tinha sobre o personagem. Gente, Legal, que né? legal, não sabia disso. Eu achei bem legal isso. Uma coisa que foi muito criticada, não sei se foi criticada por muita gente, né, mas eu li algumas críticas sobre isso, é que o filme ele não deixa muito clara a noção de certo e errado, né? E assim, todas as vezes que, quase todas as vezes, digamos assim, em que o Coringa age, no caso o Arthur, age de maneira agressiva, tem sempre ali por trás algo que parece ser justificável. Por exemplo, ele só mata o cara do trabalho que maltratava ele. O outro, que é o anão, que não maltratava, ele deixa passar. Então, isso vai gerando na gente uma sensação de empatia mesmo. E aí vem a ideia de meio que alimentar essa justiça com as próprias mãos. Mas não é o que a gente vê também nos noticiários quando acontece de meninos que sofreram bullying numa certa escola, eles vão lá e matam alguns e outros não. Sim, né? Isso foi até um caso que aconteceu em Realengo mesmo, né? No Rio de Janeiro. Acho que foi em Realengo mesmo que ele chegou na escola e ele só assassinou as pessoas que meio que estavam dentro do padrão, assim, sabe? Eu acho que de Coringa, acho que a gente falou de bastante coisa, né? Vamos falar um pouquinho de Parasita. Parasita é um filme da Coreia do Sul. É um filme que conta a história de um rapaz que ele vai dar aulas de inglês numa casa de uma família rica. E ele faz de tudo para demitir as pessoas que trabalham nessa casa e empregar pessoas da família dele. A gente já começa aí com falsificação de documento, né? Que é uma das coisas que aparece no filme. Sim, é verdade. E que dá pra pensado. gente usar. E eu fiquei assim, gente, que é isso? Não é tão fácil assim fazer um negócio desse, não. A irmã dele era uma expert em falsificações de documento. É um tema. Eu achei muito legal também essa ideia do estudo mesmo, né? Do acesso ao estudo. Porque tem uma das cenas iniciais que ele tá conversando com um amigo dele, não sei se você lembra disso, e aí um amigo dele falou assim, você já tentou vestibular tantas vezes, você sabe muito mais do que eu, você sabe que você sabe muito mais do que eu, e ele só não entrou mesmo, né? E eu fiquei pensando muito assim, ele é muito inteligente, dá pra ver claramente que ele é muito inteligente. Mas não teve as mesmas oportunidades, Exatamente. Né? Então, como que, na verdade, entrar numa faculdade não depende de inteligência, né? Depende de oportunidades, de privilégios, de uma série de outras coisas também. Você sabe que eu estava pensando até num tema de redação, que era eu acho que não cairia, porque o Enem é justamente um exame para você ingressar no ensino superior. Mas qual a importância do diploma e o que é mais importante? O diploma ou as habilidades? Porque as habilidades ele tinha, né? Sim, exatamente. E até o amigo falou assim, até mais do que ele mesmo. Sim, né? Eu achei engraçado você falar isso, eu acho que não vai cair, porque eu tenho uma coisa horrível, gente, toda vez que eu falo eu acho que não vai cair, o tema cai. Então, se a Aline tiver o mesmo problema que eu, a gente estudem sobre esse tema. Mas é um tema a se considerar, né? Porque assim, sim, é um tema quantas muito pessoas interessante. A gente conhece com qualificação extrema muito e que não potencial, teve, sim, e que não teve a gente prova, né, não o que um papel representa, né? Exatamente, tipo documento falsificado. Quantos não formam pelo menos nas particulares, às vezes sem saber o básico, né? Sim. Eu tenho colegas que escrevem muito mal, não citarei nomes, mas que, tipo, formaram comigo. Sim. Então, assim... entrar na faculdade e inteligência são duas coisas muito distantes. É bom vocês ficarem sabendo disso, gente, fica a dica. O Daniel estava falando que a crítica mais forte do filme é a crítica da elite, né? Sim. E a gente vê muito essas desigualdades sociais extremas. E aí eu falo com você do lance das escadas, porque a família pobre, ela vivia embaixo, bem abaixo. Rua. E mesmo, gente, a família rica acima do nível da rua. E quando eles estão buscando encontrar um espaço de referência, eles correm. Quando eles saem da casa, eles correm Gente, agora eu tô pensando aqui na cena da chuva, a primeira visão que a gente tem de água escorrendo é a água descendo da família e chegando pra casa deles, né? E aí é um tema que eu acho bem interessante também, que é sobre aquecimento global, mas como que o aquecimento global afeta diferentemente classes diferentes, Sim. né?
Você estava falando até da música. Sim, tem uma música do Lenine muito, muito interessante que chama Que de Água. Essa música dá para encaixar em muitos temas. Dá para encaixar em tema de aquecimento global, dá para encaixar em tema de mobilidade urbana. E aí tem um trecho dessa música que é bem forte, me marca muito, que ele vai comentar, né, o Lenine tá cantando e ele vai comentando um pouco sobre como que o aquecimento global vai interferir na vida de todo mundo. E ele fala que vai interferir sobretudo sobre os pobres. E aí ele fala que os pobres são sem terra, como é que é? Sem terra, teto, nem voz. Então vem justamente essa ideia de o maior problema, gente, ele vai chegar para a população mais pobre mesmo. E aí agora que eu tô pensando nesse símbolo da água escorrendo, é legal a gente imaginar, né, que quem tá... Claro que somos todos nós que estamos por trás do aquecimento global, mas quem tem acesso a carros, né, quem tem acesso a muitas das coisas que vão causar esses problemas ambientais é a população mais rica mesmo, né? É mais a elite. E o Daniel também comentou nessa ideia de a elite ser muito alheia a tudo que está acontecendo. Total. Tanto que tem uma cena que é muito legal, que eles vão falando assim, como que essa família é inocente. Mas é mais essa ideia, eu acho que é mais ignorância mesmo do que inocência, né? Eles tratam com invisibilidade o próprio filho. Sim, né? Total. Eles né? são completamente centrados no próprio umbigo. Sim. Porque o filho também tem comportamentos diferentes, mas ele é uma criança extremamente inteligente. Sim. E eles ficam vendo que acham que o menino vê fantasma, que não sei o quê, e não tentam investigar a fundo o que o menino E a vive. professora, ela tem muito mais... A professora, pseudo-professora, né? Uma das personagens, ela tem muito mais tato para lidar com a criança do que os próprios pais. Muito maluco isso. É muito maluco. Um outro tema que eu acho interessante no filme é a falta a falta de harmonia e a falta de união na luta de classe. Sim. Porque a gente vê lá a ex-empregada, né, a ex-governanta da casa, ela escondia o marido dela no porão. E em um certo momento do filme, ela entra nessa casa e encontra outra família parasitando a casa. O que a gente esperava? Que eles entrassem em harmonia, né, e encontrassem uma solução ganha-ganha, em que os dois ganhariam. Mas não, eles guerreiam entre si, né? Sim, e se matam, se né? matam. Então, assim, existe uma luta de classes? Existe, até hoje existe, mas cadê a união dessas pessoas? Das mesmas classes, sim. Né? A gente falou muito sobre a fome também, né? Porque toda a história acontece porque, em teoria, eles estão com fome, eles querem comer. E aí me veio na cabeça, assim, um símbolo que eu acho que é muito forte, que é quando tá mais no final, né? E lá vem o spoiler. Quando tá mais no final, a morte do marido da ex-governanta é justamente com um espeto de carne, né? E aí vem muito essa ideia, tipo assim, a fome mata mesmo, né? Então ficou muito forte isso na minha cabeça. E você comentou sobre a linguagem também, né? Ah, verdade. A linguagem é porque eu fiquei bem intrigada com o código Morse dentro do filme. Eu sempre quis aprender, eu acho super interessante. Mas eu comecei a pensar que do que adianta você falar uma língua se ninguém pode comunicar com você, né? E nisso eu fiquei pensando, se o pai do menino, se o menino não soubesse código Morse, ele não teria entendido a mensagem que o pai deixou no final. E eu fiquei pensando no caso dos surdos novamente, que é a da linguagem de sinais. O surdo, ele é educado para entender a língua de sinais, mas para saber se comunicar pela língua de sinais. Mas do que adianta se não tem uma outra pessoa do outro lado que comunique com ele? Sim. Né? E muitas vezes eles se veem obrigados a aprender, às vezes, a leitura labial, né? Para conseguir se comunicar. E a gente tá, assim... muitas pessoas que eu conheço estão cagando mesmo pra isso, assim, sabe? De achar que não, se não comunica comigo, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. A escola deveria, né? E aí eu falo novamente do agente na conclusão de uma redação do Enem. A escola, ela tem que estimular as crianças e os professores a comunicarem na língua do surdo, porque, novamente, não é ele que precisa se adequar, é o ambiente em que ele está. A gente tem que trabalhar uma reeducação. Uma educação, né? que não seja voltada necessariamente só para aprender inglês, porque inglês a gente vai precisar quando a gente estiver trabalhando, sabe? Ou uma viajando. Sim, uma coisa mais voltada para a inclusão mesmo, né? Em teoria, a escola deveria existir para ensinar a criança, o adolescente, como viver em sociedade, né? E a sociedade, gente, ela tem surdo, a sociedade, ela tem inclusão, né? Ou deveria ter, na verdade, ter, né? Porque a gente vê
pelo menos aqui em BH, todo dia alguém me conta de um filho que não conseguiu entrar numa escola e que a escola tem maior discurso de que somos uma escola inclusiva, somos uma escola que abraça as diferenças, mas na hora H eles falam, já temos uma criança com essa deficiência. Opa, peraí. Total lero-lero, né? E tipo assim, que você só pode ter uma criança com a mesma deficiência, tipo, você pode ter vários alunos que não têm deficiência nenhuma e só um que tem uma deficiência. Não, já temos uma criança autista. E daí, você tem que ter várias, né? Não pode haver, se você tem um discurso de inclusão, mantenha ele na prática, né? Faça valer o seu discurso. Isso é muito, como se diz para inglês ver, né? Sim, é a famosa geração lero-lero, né, gente? Geração lero-lero. E aí, além das indicações de melhor filme, a gente também tem a indicação de melhor animação. E aí, eu assisti, igual eu comentei com vocês, né, a Perdi Meu Corpo. E aí, eu tô lembrando aqui, e acho que dá pra falar um pouco de adoção, mas assim, bem, bem sutil, assim, sabe? E Toy Story, a gente conversou um pouquinho e você conseguiu pensar numa ideia muito legal sobre a bonequinha, né, do Toy Story. Que é quem assistiu o primeiro podcast, o piloto, a gente falou sobre o Patinho Feio, e que o Patinho Feio, ele só se encontra e só se sente à vontade quando ele encontra e descobre que ele é um cisne e encontra a família de cisnes. E a gente no episódio anterior, a gente estava falando que é uma moral errada, que ele deveria se sentir abraçado, mesmo sendo diferente. E essa foi uma coisa que me incomodou em Toy Story. Sim. Porque a boneca, ela precisava... ela não tinha aquele botãozinho automático que ela fala. É uma caixinha, uma né? Caixinha de som de mesmo. som. Assim, corda, né? Aquela corda que é a corda do Woody. E aí ela só se sente uma bonequinha de verdade, uma bonequinha que merecia uma mãe, ela só se sente quando ela recebe essa voz. Sim. Ela deveria encontrar, na minha opinião, uma criança que amasse ela mesmo sem a caixinha interior. Sim, e é interessante porque a gente vê a ideia da caixinha, mas isso da beleza tá em tudo quanto é lugar, né? Porque ela tá ali o tempo inteiro se penteando, se olhando no espelho, então essa ideia da beleza é muito nítida. E é engraçado o contraste, né, dela e do garfinho, né? Porque que é trem esquisitíssimo. Ele foi construído... Sim, e é o brinquedo preferido, favorito. Então, assim... essa ideia mesmo, a criança não tem muito essa ideia de que precisa ser um brinquedo bonito, né? A gente tava brincando outro dia com minha família, como que muitas vezes a gente fica decepcionado quando a gente dá um brinquedo muito lindo pra criança e ela só brinca com a caixa. Isso é a minha vida com os meus gatos, na verdade. Qualquer coisa que eu compre pra eles, a caixa vai ser mais interessante. Sim. O negócio é comprar um tanto de caixa de papelão e distribuir pela casa. Esses dias meu gatinho tava doente, eu entrei com uma caixa de papelão em casa e fingi que deixei ela cair, porque não posso entregar a caixa. A caixa tem que ser conquistada por eles, né? E aí ele encontrou a caixa e ficou todo serelepe. E uma outra coisa que tem o espaço é pequeno disso no filme, mas tem a ideia do desaparecimento também de crianças. E aí eu fiquei pensando muito de como é difícil encontrar uma criança, porque na cena que a menininha tá lá, ela tá escondida, né? Ela tá com muito medo. Então os pais, eles estão procurando, mas como ela tá com muito medo, ela se esconde. E aí, muitas vezes a criança, quando ela desaparece, né? Dependendo, obviamente, da criança, ela esconde. Eu tô lembrando que quando eu era criança, eu escondia, mas aí era de sacanagem mesmo, tá, gente? Eu era sacana. Eu escondia nas araras de rene, de Riachuelo. Minha mãe já chorou várias vezes, porque ela achava que eu tinha desaparecido. Mas pra que você fazia isso? Pra pegar um susto da minha mãe, sabe? A minha mãe ficava lá olhando a sopa e eu parecia... Eu também fazia isso. Eu fiz isso com meu pai uma vez. Meu pai ficava vigiando pra ver onde eu tava nadando, assim, que eu tava nadando rasinho. Aí uma vez eu falei, vou pregar uma peça no meu pai. Aí eu vi que ele tinha distraído, eu saí do mar e escondi atrás dele. Aí, nossa, total criança maquiavélica, velho. E aí, tipo, quando eu vi, meu pai empalideceu, assim, ficou pálido, assim, olhando pro mar. E começou a me procurar, enlouquecido. E aí, quando eu vi que ele colocou a mão no coração, eu falei, não, agora é o momento de parar. Aí eu falei, pai! Não morre, e ele falou, não infarta. meu filho, como é que você faz isso comigo? Mas era, tipo... Total, sem razão nenhuma. Criança capeta, isso não tem nada a ver com o tema de redação. Então, vamos falar aqui que Adoráveis Mulheres, você disse que não assistiu ainda, mas eu acho um filme legal
para falar sobre emancipação feminina. Então, a personagem principal, ela tá lutando pelo espaço dela e pela voz dela, sendo que o sonho dela é, tipo, não precisar de um marido, de não precisar de ninguém, que ela possa se construir a própria carreira e ter sucesso sem estar vinculada a um homem ou a um casamento. A ideia da mulher no mercado de trabalho, né? Isso, esse é o tema para mim principal. Eu pensei em alguns outros temas com relação a Adoráveis Mulheres, inclusive a gente fez uma série no Instagram do Salto, falando de 3 temas de redação em cada um desses filmes. Então, não vou entrar mais nesse assunto, porque eu não quero dar spoiler para Amanda, eu posso dar spoiler para vocês, não dá para Amanda, não. Verdade, não assisti ainda. Então, eu vou sugerir que vocês entrem lá no Instagram do Salto, o IG @osalto, que lá tem spoiler, mas tem também 3 temas de redação para cada filme indicado ao Oscar. Quer dizer, cada filme escolhido por nós, né? Ford versus Ferrari não tem lá, mas tem outros mais legais, com certeza. Então é isso, vamos pro nosso momento resumo? Vamos tentar resumir? Vamos tentar resumir? A gente falou de Coringa, saúde mental. Sim, desigualdade social. Desigualdade social, justiça com as próprias mãos. Que bullying. mais que a gente falou? Bullying fora da escola, né? Sim. Quando a gente falou sobre saúde mental, a gente falou muito também sobre a questão de como que isso é negligenciado pelo governo, né? Acho que foi isso, falta de ética na mídia, né? Esse bullying que acontece na mídia horrível, horroroso. Que vai no Murray Franklin. Isso. Inclusive, o Rob De Niro, ele participou de outros 2 filmes que são muito parecidos com o Coringa, que é o Taxi Driver, né? E o Rei da Comédia. Você já comentou que assistiu, né? O Taxi Driver, sim, há muito tempo. Eu fui ver algumas cenas e eu não cheguei a ver os 2 filmes, mas eu fui ver algumas cenas e realmente muito, muito parecido mesmo, né? Inclusive, eu imagino que o Rob De Niro não tá ali à toa. Ele também tá em outro filme que também é indicado, que é o Irlandês. É verdade, eu não vi o Irlandês também, gente. 3 horas de filme a gente só vê quando a gente entra de férias. Mas aí você faz igual série, você assiste 1 hora por dia. Boa ideia, entendeu? Boa dica. Você faz sua própria série. Daniel só fez assim com a cabeça, balançou e falou, você tá doido. Mas enfim, aí falamos também sobre, além de abandono estatal, a gente falou sobre a medicina trata os sintomas ou trata o paciente. Sim. Sobre Parasita, a gente falou sobre também desigualdade social. Aquecimento global. Chegamos a falar da questão da desvalorização da cultura indígena? Não falamos. Não, Falamos agora? Podemos falar, diretor? Então vamos falar. É porque no filme o menino se fantasia de indígena e me fez pensar na redução da cultura indígena a uma fantasia. Sim, dá pra ver claramente como que os personagens, eles não entendem muito bem da cultura indígena e fica aquele diálogo raso, estranho, mas com apropriação mesmo, né? Como se eles soubessem muito bem do que eles estão falando. Eu, pelo menos, fiquei o tempo inteiro que tava rolando essa cena pensando assim, meu Deus, gente, que coisa mais esquisita. Mas eu acho que a ideia do diretor é que você realmente se sinta incomodado. Eu me senti incomodada demais, gente. Eu saí do filme esquisita. Na cena final, então, que o pai tá vestido e fala, nós vamos fazer uma entrada aqui, você entra e tal. Você lembra na festa? Sim. Nossa, que vergonha alheia. Total vergonha alheia, me senti... Sabe aquele programa da Xuxa, que a Xuxa recebe os indígenas e ela fica dançando e cantando enquanto eles ficam... Nunca vi isso. É muito não, triste. Nossa, eu mostrei pro meu namorado, ele ficou assim, que isso? Isso aconteceu... Ou seja, né, a vida imita a arte, eu acho. Isso nem é arte, mas é porque é impressionante, é muito assim, eu fico pensando se não tinha ninguém que falou assim, gente, vamos parar que tá feio. Exatamente, rola e podia rolar isso, né? Um diretor que falou, gente, eu vou pensando bem aqui, agora vendo aqui na cena, que tal a gente não fazer isso, hein? Bom. Gente, mas procurem aí no YouTube que vocês vão ver como é realmente de... assustar qualquer ser humano, é absurdo. A gente falou da desunião de classes no Parasita, de fome. Sobre a linguagem. A importância da linguagem. Dá pra gente pensar também na ideia do saneamento básico, né? A cena da enchente é uma cena muito marcante em relação à ausência de saneamento básico. A moradia inadequada, né, gente? Uma moradia abaixo do nível da rua. E em uma rua cheia de escada. Né? E aquecimento global também. E como as pessoas de classes diferentes sentem de forma diferente. Os pobres são sempre os primeiros a serem atingidos. Enquanto a mulher estava lá no carro falando, que boa que foi a chuva, né? O dia nasceu
tão bonito. Os outros estavam lá. Essa câmera é ótima, né? Né? Na hora que passa a câmera pro Os personagem, ele tá tipo assim, É vou o ponto matar e o essa oposto. rica esquisita. Exato. E depois a gente falou um pouquinho sobre Toy Story, a gente falou um pouquinho de desaparecimento. E a ideia do padrão de beleza, da aceitação social. Isso, na figura da boneca. E, por último, eu só falei um pouquinho que o Adoráveis Mulheres dá pra ser usado como emancipação feminina. E mulheres no mercado de trabalho. Não vi, mas já tô ansiosa. Então é isso. Gente, esse é o nosso segundo episódio. Gravamos aqui no susto, né? Mas esperamos que tenha dado tudo certo, que vocês tenham gostado. Estou sempre pedindo para vocês deixarem lá no IG do Salto as sugestões de vocês. O que vocês querem? O que vocês querem que a gente fale. Eu já penso em falar, a gente falou sobre repertório de infância no primeiro, eu penso em falar em, acho que repertórios de hoje também seria legal. Sim, das infâncias de hoje. E animações que não são nada de infância. Também, né? Legal, seria né? legal. Então é isso. Ficamos aguardando sugestões de vocês. Super dica, super beijo para todo mundo. Tchau, tchau.